Caro telespectador, este é o programa Lei para Todos, o programa jurídico da televisão pública de Angola, que fala não só sobre os seus direitos, mas também sobre os seus deveres. Esta tarde nós vamos falar sobre a Lei Orgânica dos Tribunais da Relação. Como convidadas esta tarde, eu tenho duas juristas do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Falo da doutora Lucélia Mujinga. Boa tarde, bem-vinda ao programa Lei para Todos. Boa tarde, Marisa. E temos também a doutora Yolanda Jacinto. Boa tarde, bem-vinda ao programa Lei para Todos. Boa tarde, Stella. Boa tarde, caros telespectadores da TPA. Nós vamos então hoje falar sobre a Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, saber afinal o que são os Tribunais da Relação. Antes de começarmos a conversa em estúdio, vamos acompanhar a encenação teatral do Grupo Julo sobre o tema em debate. Ninguém vai me pôr coisa na cabeça que eu tenho que concordar com isso. Nada disso. Não vale a pena, mano. Não vale a pena. Eu não concordo mesmo com essa sentença que esse juiz deu. Esse juiz parece que foi corrompido. Então, uma pessoa que matou é absolvido porque prestou serviços relevantes à pátria. Onde é que já se viu isso? Mulher, você tem que ter calma, muita calma, mulher. Nada. A sentença foi dada por um juiz e nós, como cidadãos, só devemos aceitar. Por isso fica assim, mulher, acabou. Não fica nada assim, isso não é justiça, isso é injustiça. Senhora. Então o bebê que só bateu com a moto no carro dele, ele apanha logo um tiro da cabeça. A mana matou, tem razão, nós não podemos deixar isso assim, nós temos que agir. Mas, minhas irmãs, vamos agir então como? Vamos fazer o quê? A lei diz que quando um cidadão não está satisfeito com a decisão do Tribunal Municipal, ele pode recorrer ao Tribunal de Relação, que é o Tribunal de segunda instância. Tribunal de Relação. Mas, óbvio, não me faça então querer dizer, mas esse tribunal de relação faz então o quê? Está mesmo bem equipado, tem mesmo bons juízes, resolve mesmo bem os casos de conflito. Calma, vizinho. O Tribunal de Relação veio para ajudar o povo a resolver os seus conflitos com a lei e foi instituído pelo Conselho de Ministros, pelo Parlamento, sim, Assembleia Nacional. E onde é que funcionam esses tribunais de relação? Em todos os municípios. Em todos os municípios estão compostos pelos homens da lei, os nossos magistrados. E estes tribunais de relação são autônomos. Sim, do ponto de vista administrativo, financeiro. Eles têm um presidente, um vice-presidente e que são nomeados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas isso mesmo, minhas irmãs, vai melhorar a nossa justiça. Vai, mana, vai. Isso até vai ajudar com que o cidadão tenha mais acesso à justiça, ao direito. Sim, senhora. Então não vamos mais perder tempo. Vamos mesmo já nesse tribunal de relação para ver se resolvem o problema do nosso parente que está sem justiça. Vamos. Acompanhávamos a encenação teatral do Grupo Julo, sobre o que nós vamos debater esta tarde, com as juristas Lucélia Mujinga e também Yolanda Jacinto. Vamos falar da Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, mas antes seria necessário saber, afinal, o que são os Tribunais da Relação. Doutora Lucélia, Tribunais da Relação, afinal, o que são? Bom, os tribunais da relação são tribunais de segunda instância. Naquilo que é a jurisdição comum dos tribunais, não é? Encabeçada pelo Tribunal Supremo, nós temos os tribunais da relação que se ocupam, não é, do julgamento das decisões, do recurso das decisões tomadas em primeira instância. Nesse caso, de acordo com aquilo que é a nova organização judicial dos tribunais de jurisdição comum, definida pela Lei 2/15, são os tribunais de comarca. Exato. A doutora Lucélia falava em primeira instância, segunda instância. Acredito que são termos muito técnicos para alguns telespectadores. Eu gostaria muito que a doutora Yolanda explicasse bem quando é que nós estamos perante uma situação primeira instância e quando é que estamos em segunda instância. Ok. Normalmente, quando surge um conflito de interesses, estes tribunais são levados a um primeiro tribunal para dirimir esse conflito. Então, o tribunal em que o conflito é levado em primeira mão, se assim podemos dizer, é um tribunal de primeira instância, ou seja, que vai apreciar a causa de início. Mas, depois de proferida uma sentença no âmbito desta apreciação, uma das partes pode não se sentir conformada com a decisão que foi tomada. A nossa lei permite, no âmbito daquele que é o princípio do acesso ao direito e à justiça,
que, não estando conformada com a decisão proferida, possa então recorrer desta decisão, possa interpor um recurso, e este recurso é interposto num tribunal de segunda instância, que é normalmente um tribunal de recurso, ou seja, o tribunal que aprecia decisões já apreciadas em primeira instância por um tribunal, apesar de que não fica por aí. É isso que podemos entender como tribunal de primeira e como tribunal de segunda instância. Com certeza. Mas para falarmos dos tribunais de relação, gostaria muito de saber como é que funciona, afinal, o poder jurisdicional do Estado. Ok. Bom, o poder jurisdicional do Estado é exercido pelos tribunais que acabam administrando a justiça em nome do povo, não é? E por meio dos tribunais. E nós temos os tribunais de competência especializada e depois temos os tribunais da jurisdição comum, onde nós enquadramos os tribunais da relação. Okay. Temos como tribunais superiores o Tribunal Supremo, o Tribunal Militar, Tribunal Constitucional e Tribunal de Contas. E depois ali na jurisdição comum temos, né, a jurisdição comum é integrada pelo Tribunal Supremo, Tribunal da Relação, que, como já disse anteriormente e reforçou a minha colega, são os tribunais de segunda instância que apreciam decisões já tomadas por outros tribunais, no caso os tribunais de comarca, e depois temos os outros tribunais, os inferiores, que são os tribunais de comarca. Pese embora, no momento, ainda tenhamos a funcionar os tribunais provinciais e tribunais municipais, porque a nova organização dos tribunais a nível da jurisdição comum será feita de forma gradual, paulatina. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Em Angola, a Constituição, no seu artigo 176, admite condições normativas para a existência dos tribunais da relação. Portanto, os tribunais da relação estão a começar a ser criados, não é? Ou seja, Stella, a dada altura em Angola, antes da independência, já vigoravam os tribunais da relação, mas com a aprovação da Lei 18/88, Lei do Sistema Unificado de Justiça, os tribunais da relação desapareceram do nosso ordenamento jurídico, ou seja, porque este passou a integrar naquilo que chamamos categorias de tribunais apenas da jurisdição comum, apenas o Tribunal Supremo, os tribunais provinciais e os tribunais municipais. Com a aprovação da atual Constituição de 2010, o figurino mudou, como disse muito bem. A Constituição veio então traçar um modelo de organização judiciária que prevê também os tribunais da relação. Nesta senda, de forma a materializar aquilo que é o desiderato constitucional e tendo em conta a posição que a Constituição desempenha no nosso ordenamento jurídico, foi então aprovada a Lei da Organização Judiciária, Lei 2/15, e na senda desta lei, que num dos artigos estabelece que o Tribunal da Relação será regulado ou estabelecido em lei própria, foi então aprovada a Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, que nós hoje viemos aqui debater. E assim a questão ou a figura do Tribunal da Relação voltou a renascer no nosso ordenamento jurídico. Exatamente. Nós vamos continuar a falar então sobre a Lei Orgânica dos Tribunais da Relação. Já sabemos em primeira mão que são os tribunais da relação, são tribunais de segunda instância. Vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos de seguida. Votos renovados, muito boa tarde, caro telespectadores. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao tema desta tarde. De relembrar que estamos a falar da Lei Orgânica dos Tribunais da Relação e as nossas convidadas desta tarde vêm do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Tratam-se das juristas Lucélia Mujinga e também da jurista Yolanda Jacinto. Na primeira parte do programa ficamos então a saber o que são os tribunais da relação, fazem parte dos tribunais de jurisdição comum, são tribunais de segunda instância, são tribunais que já existiam na altura da independência, não é? Antes da independência, voltaram ou vão voltar neste momento, estão a serem criadas condições para que possam funcionar em pleno. Entretanto, vamos continuar e vamos saber mais sobre estes tribunais de relação. Portanto, este tribunal surge no âmbito do programa da reforma da Justiça e do Direito, é assim? Okay. Qual é o objetivo da criação de tribunais de relação, afinal, em Angola?
Cela, antes de irmos para esta questão, eu gostaria só de acrescentar algo que ficou dito aqui antes do intervalo. Com certeza. É a questão dos tribunais da relação serem tribunais de segunda instância. Gostaria de dizer que essa é a regra. Em regra, os tribunais de relação funcionam como tribunais de segunda instância, mas há também aqueles casos em que eles funcionam como tribunal de primeira instância. Por exemplo, quando esteja em causa o julgamento de um magistrado judicial ou do Ministério Público, em vez da ação ser intentada como acontece normalmente num tribunal de primeira instância, neste caso um tribunal de comarca, a ação é intentada diretamente num tribunal da relação, porque tratam-se de pessoas com fórum especial. Eu estou habituada a ouvir falar em tribunal provincial, mas vocês falam em tribunal de comarca. Bom, no quadro daquilo que é a nova organização da reforma judiciária. Exatamente, né? Uma nova organização dos tribunais da jurisdição comum, trazida, né, pela Lei 2/15, que é a Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum. Nós anteriormente tínhamos os tribunais municipais e os tribunais provinciais, mas já com a Lei 2/15, muito na senda daquilo que foi previsto no novo quadro constitucional do país, né, aprovado pela Constituição de 2010, a nova organização judiciária, a nível da jurisdição comum, conta agora com tribunais, como já havia dito anteriormente, Tribunal Supremo como tribunal máximo, não é? Depois temos os tribunais da relação, como já dissemos, tribunais de segunda instância, e depois temos os tribunais de comarca, que na verdade vão substituir os tribunais municipais e os tribunais provinciais. Quer dizer que, de acordo com a Lei 2/15, cada comarca poderá corresponder à circunscrição administrativa de um município. Com certeza. Por exemplo, nós temos o município de Luanda, não é? Temos com a nova divisão jurídico-administrativa, não é, da província de Luanda. Temos o município de Luanda, temos o município de Belas e por aí afora. Então, por exemplo, imaginemos que passaremos até a comarca de Belas, comarca de Luanda, comarca de Viana e assim sucessivamente. Em cada município um tribunal? Não, poderemos não ter em cada município um tribunal. Isso também vai depender de comarca, obrigada. Isso vai depender também da demanda e do volume processual. Do volume processual e também do número de habitantes da zona em concreto. Porque poderá não justificar, por exemplo, a existência de um tribunal de comarca em determinado município, se ali na proximidade, não é, houver um outro tribunal de comarca que possa também se ocupar do julgamento das questões, das ações interpostas por habitantes de outro município adjacente. Com certeza. Eu gostaria muito de saber, agora falamos dos tribunais de relação, que em breve estarão em funcionamento, eu gostaria muito de saber que vantagens trará a existência de tribunais de relação em Angola. Ok, Stella, uma das grandes vantagens que aponta-se à existência de tribunais de relação tem que ver com a aproximação dos serviços às populações. Vejamos, no modelo da Lei 18/88, em que não existia o Tribunal da Relação, os recursos eram interpostos para o Tribunal Supremo e nós temos um único Tribunal Supremo. Já vê como é que o serviço fica distante. E também é uma questão de maior resposta, maior celeridade, porque o princípio do acesso ao direito e à justiça também comporta esta vertente de não só ter direito a que uma causa que lhe diz respeito seja julgada, mas que também seja julgada num tempo razoável, porque estamos a lidar com direitos e deveres, é preciso haver o mínimo de celeridade. Então vai permitir uma maior aproximação dos serviços às populações, porque vamos ter em cada região judicial um tribunal de relação. Então isso já vai permitir atender com mais celeridade às populações no que toca os recursos, porque
Quando há conflitos de interesse, às vezes as partes, como disse de início, não ficam satisfeitas com uma primeira análise, então sentem necessidade de recorrer a uma segunda instância para ver esgotadas as possibilidades de reparação de um direito violado. Então, quanto mais próximo tiver o tribunal, melhor. Existem mais vantagens, além do que a doutora Yolanda Jacinto já enunciou? Sim, os tribunais da relação vão garantir uma maior aproximação da justiça e do cidadão, na medida em que têm mais chances de ver os seus direitos acautelados, seus interesses acautelados, que vão poder recorrer nos tribunais de comarca, não satisfeitos, poderão interpor recurso da decisão proferida em primeira instância nos tribunais de comarca, nos tribunais da relação, e não satisfeitos ainda poderão recorrer, não é, da decisão ou do acordo do Tribunal da Relação no Tribunal Supremo. E também poderá garantir, não é, como já havia frisado a doutora Yolanda, uma celeridade, ou diminuir o tempo de resposta do Tribunal face, não é, à questão colocada pelo cidadão, que irá consequentemente acautelar o efeito útil daquela decisão, porque nós hoje vemos que há determinados processos que só em primeira instância levam mais de 5 anos. E muitas vezes o efeito útil que se visa acautelar, não é? Ou se visa assegurar com aquela decisão, com o passar do tempo, depois perde-se. Então, isso poderá garantir, não é? Como vai desafogar um bocadinho aquilo que é o trabalho do Tribunal Supremo e vai dinamizar o trabalho do Tribunal da Relação e, consequentemente, também a nível das comarcas, porque nós atualmente temos o tribunal, cada província tem um tribunal provincial e depois temos os tribunais municipais, mas com a existência de comarcas, não é? Vamos ter mais juízes ao serviço dos cidadãos, as causas vão ser julgadas em tempo útil e ainda vai permitir que se recorra daquela decisão, caso uma das partes não esteja satisfeita. Em suma, vai melhorar a questão do acesso ao direito e à justiça. Isso em resposta à reorganização judiciária já em curso há algum tempo no nosso país. Mas quantos tribunais de relação vão ser criados, afinal? Neste momento, quantos já estão previstos? Bom, a própria lei, a Lei 1/16, que é a lei dos tribunais da relação, já também na senda daquilo que previu a Lei 2/15, não é, da nova organização judiciária dos tribunais da relação da jurisdição comum, prevê a criação de 5 tribunais da relação, porque o país foi dividido em 5 regiões judiciais. Então, cada região judicial terá um tribunal da relação, mas num primeiro momento, e porque a própria lei, a implementação da lei vai obedecer ao princípio do gradualismo, porque nós tem que se ter em conta, não é, a existência de recursos humanos, materiais e técnicos necessários à implementação, não é, das soluções trazidas pela lei. Num primeiro momento serão instalados os tribunais da relação de Luanda, que é a primeira região, e o Tribunal da Relação de Benguela, que é a terceira região. E o Tribunal da Relação de Luanda, que será designado assim, não é, porque cada Tribunal da Relação terá o nome da região em que estiver instalado, né, da sua sede. Então, o Tribunal da Relação de Luanda vai abarcar a quarta e a quinta região, e o Tribunal da Relação de Benguela vai abranger as outras regiões. Com certeza. Num primeiro momento só teremos o Tribunal da Relação, em período experimental, Tribunal da Relação de Luanda e Tribunal da Relação de Benguela, que vão se ocupar, embora, não é, o Tribunal Supremo ainda vá funcionar por algum tempo como Tribunal de Segunda Instância.
os casos levados ao Tribunal da Relação serão aqueles que serão os recursos interpostos na altura em que esses tribunais começarem a exercer funções. Exato. A doutora Lucélia falou no princípio do gradualismo. E eu pergunto, mesmo que numa primeira fase sejam previstos apenas dois, o Tribunal de Relação de Luanda e o Tribunal de Relação de Benguela, tendo em conta o princípio de gradualismo, as necessidades teremos respostas em termos de recursos humanos, infraestruturas, enfim, para dar então sustentabilidade a este projeto. Ok, Stella está a tocar na questão da implementação desses dois tribunais. Estão a ser tomadas medidas no sentido de se arrancar logo com a implementação, quer Tribunal da Relação de Luanda, quer da Relação de Benguela. Em fase experimental, como disse a doutora Lu, como a própria lei prevê, e esperamos então que nos próximos tempos haja condições, quer materiais, quer humanas, para que estes tribunais possam começar a vigorar de facto. É preciso, por exemplo, ver a questão da composição dos tribunais, desses dois tribunais. Estou a falar de mecanismo de acesso dos juízes existente aos tribunais da relação. Estou a falar de questões de postos selecionados, questões de formação. Estou a falar de criação de condições que têm a ver com instalações para que estes tribunais possam funcionar. Estou a falar também de concursos internos a nível daquilo que é o pessoal dos próprios tribunais, para que se possa dar cumprimento a uma das soluções consagradas na própria lei do Tribunal da Relação, que é a existência de um secretário judicial e de um secretário administrativo. É preciso que depois sejam realizados concursos para que esses profissionais sejam investidos nessas funções, porque vão desempenhar funções muito importantes a nível dos tribunais da relação. Então é preciso, como a lei prevê, apostar na questão da formação desses profissionais, porque só com a capacitação humana é que a coisa vai poder funcionar em pleno. Mas estão a ser tomadas todas as medidas. Vamos esperar que a conjuntura macroeconómica do país permita então que estes tribunais arranquem definitivamente. Com certeza. Nós estamos a falar da Lei Orgânica dos Tribunais da Relação. Gostaria muito de saber, em relação ao funcionamento do Tribunal de Relação, o que é que poderá ser, estará em realce? O organigrama, enfim, a estrutura em si, como é que vai ser, como é que vai funcionar por dentro o Tribunal de Relação? Bom, o Tribunal da Relação terá como órgãos singulares o presidente do tribunal, o vice-presidente, e depois como órgãos coletivos o plenário, que é composto por todos os juízes desembargadores, né, designação dada aos juízes que operam nos tribunais da relação. E depois temos... Ainda quanto à composição, é importante dizer que, a princípio, o Tribunal da Relação vai ser ou poderão aceder ao Tribunal da Relação os juízes ou os magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público já em funcionamento com mais de 10 anos ou com no mínimo 10 anos de funcionamento, ou seja, os que já funcionam atualmente, que tenham 10 anos de funcionamento, poderão concorrer então para o Tribunal da Relação. A princípio é o que a lei estabelece como regra geral, mas tem uma regra específica que consta das disposições transitórias. Bom, num primeiro momento, não é, atendendo à necessidade de recursos humanos e à necessidade premente também de instalação desses tribunais, o primeiro concurso, não é, para ingresso aos tribunais da relação, para os juízes, pelo menos, poderão concorrer aqueles que já que são magistrados há 5 anos, né, e têm o grau de avaliação de bom ou muito bom, e vão frequentar uma formação de 2 a 3 meses, o primeiro concurso, e dentre esses serão selecionados e depois nomeados para exercício de funções no Tribunal da Relação e enquadrados nas respectivas câmaras, porque o Tribunal da Relação, como eu dizia anteriormente, né,
tem os órgãos singulares, não é? Que é o presidente, o vice-presidente, os coletivos, que temos o plenário, composto por todos os juízes desembargadores, e depois as câmaras. Temos a Câmara de Civil e Administrativo, voltado para o julgamento de questões do Fórum Civil, Administrativo, Fiscal Aduaneiro, Câmara Criminal, não é? Para julgamento de questões criminais e, como a doutora Yolanda já havia frisado anteriormente, julgar em segunda instância e em primeira instância crimes cometidos por juízes dos tribunais de comarca, juízes e magistrados do Ministério Público. E depois a outra Câmara, Câmara de Trabalho. E temos a Câmara de Família, Menores e Sucessões. Exatamente. Com certeza. Pois é, doutora Yolanda Jacinto, muito obrigada por ter cá estado connosco hoje. Okay. Ajudar-nos a Obrigada. compreender um pouco mais sobre a lei orgânica dos Tribunais da Relação. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada, Stella. Resta-me agradecer também à doutora Lucália Mujinga por ter cá estado hoje connosco, que já não é a primeira vez que cá vem. Muito obrigada mais uma vez por ter cá estado. Obrigada a nós pelo convite, Stella Maria. A conversa foi com a doutora Lucália Mujinga e também com a doutora Yolanda Jacinto, juristas do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Hoje falamos sobre a lei orgânica dos Tribunais da Relação. Vamos ficar por aqui, mas o encontro está marcado para a próxima semana. Até lá.